Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos entrar num tema bem bacana. A gente vai fazer a diferença aqui entre esportes olímpicos, tá? E esportes paraolímpicos, tá? Vamos iniciar aqui pelos esportes olímpicos, eu vou trazer o histórico para vocês. Os Jogos Olímpicos normais, que não são os Paralímpicos, eles existem em dois períodos, tá? Os Jogos na Antiguidade e os Jogos na Idade Moderna. Então vamos lá. Na Antiguidade, de acordo com a mitologia, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, que era Zeus, o deus dos deuses. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 anos antes de Cristo, quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Então a gente percebe aqui que as Olimpíadas elas acontecem desde muito tempo, né? E quem participava desses Jogos Olímpicos eram pessoas normais. As Olimpíadas nesse período aqui não tinham essa certa profissionalização que existe hoje. Tudo acontecia de forma muito amadora. Bastava você ser um cidadão grego, livre, sem antecedentes criminais, você poderia participar dos Jogos Olímpicos, tá certo? As modalidades que eram disputadas nesse período. Tinha corridas de biga, que eram aqueles cavalos com aqueles carros, corridas de bigas, as corridas, tinha as lutas, tinha os arremessos. O atletismo ele está desde o início. O atletismo ele se divide em três modalidades, né? Vocês sabem, que é saltos, arremessos e corridas, que são os movimentos básicos que o ser humano ali executa. Em relação aos jogos modernos, está aqui, ó. Os jogos modernos, eles acontecem em Atenas, né? A sua primeira Olimpíada moderna, em abril de 1896. Quem foi o criador? O Barão de Coubertin, um francês. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, o formato atual de hoje. A cada 4 anos acontecem os Jogos Olímpicos. Com exceção, teve algumas interrupções nos Jogos Olímpicos. Quais anos? 1914, 1918, 1939 e 1945. Por conta de quê? Das guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que já foge um pouquinho ali da questão dos Jogos Olímpicos, do ideal dos Jogos Olímpicos. Que o ideal dos Jogos Olímpicos seria qual? Unir os povos, né? Tá aqui o símbolo dos Jogos Olímpicos, está aqui para vocês. Aqueles arcos olímpicos significa o quê? A união entre os continentes. E a gente percebe que durante 4 anos os Jogos Olímpicos eles foram interrompidos por conta da guerra. No ano de 2020 deixou de acontecer por quê? Por conta da pandemia. Aconteceu agora no ano de 2021. Hoje, está iniciando aqui hoje a abertura dos Jogos Paralímpicos. Estou trazendo essa informação porque daqui a pouco eu vou trazer alguns quadros de medalhas aí, algumas informações de medalhas, que com certeza vai alterar, tá certo? Então tá aqui, ó, o Barão de Coubertin que criou os Jogos Olímpicos modernos. Vamos aqui entrar nos Jogos Paralímpicos. Os primeiros relatos em relação aos Jogos Paralímpicos foram organizados no Hospital Londrino no ano de 1948, voltado à recuperação de pessoas com lesões na medula óssea. Tá aí, ó, em vermelho. Quem eram essas pessoas? Soldados mutilados. Esse é considerado um marco no desporto que adaptado. O ano ali de 1948 estava acontecendo a guerra. Então tá aqui, ó, quem foi o criador? Aqui não é os Jogos Olímpicos ainda, tá, turminha? Aqui são os primeiros relatos de jogos que incluíam as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Esse alemão aqui, ó, Ludwig Guttmann. Tá aqui do lado um soldado que sofreu algum tipo de lesão, ali tá com os seus membros inferiores amputados, e ali está uma foto dos primeiros jogos, que foram Stock Mandeville Games. Os primeiros jogos ali, uma foto desses primeiros jogos que aconteceram no ano de 1948. Já o início dos Jogos Paralímpicos, falei ali dos relatos, né? Da primeira disputa que houve com esses atletas, com pessoas com algum tipo de deficiência. Aí os Jogos Paralímpicos eles surgem mesmo quando? Em 1960, 12 anos depois.
que ocorreu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, na cidade italiana de Roma. Esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países diferentes para disputar as competições. Está aqui, ó, um desfile. Ela acontece, hoje as Paralimpíadas, elas acontecem a cada 4 anos, junto com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles acabam, depois de 2, 3 semanas ali, mais ou menos, inicia-se os Jogos Paralímpicos. Toda a estrutura dos Jogos Olímpicos também são utilizadas pelos atletas paralímpicos. Isso é muito importante para essas pessoas que sofrem esse tipo de deficiência, qualquer tipo de deficiência, na verdade. Eles sentem-se ali o quê? Incluídos na sociedade. E isso é muito importante. Vamos falar aqui da pessoa com deficiência, tá? O artigo 2 fala o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza, levando em consideração quais características, tá aí, ó, em negrito: física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebam aqui, eu deixei aqui em negrito aqui, condições com as demais pessoas. Fala de igualdade, tá certo? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui um artigo, aqui um decreto dos portadores de deficiência, da questão da acessibilidade, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho da questão da acessibilidade. O decreto 5296 de 2004 é uma das normas que regulamentam a garantia da acessibilidade no esporte. A regra determina que todos os espaços esportivos educativos devem proporcionar condições de acesso e uso para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, percebam, é tudo amarradinho na lei. Os deficientes, eles devem ter acesso, eles devem ser inclusos na sociedade, tá certo? Tá aqui, mais uma lei, uma questão aqui da acessibilidade. Aí eu vou trazer para vocês, falei de acessibilidade, eu acho importante eu colocar isso aqui para vocês em relação à diferença entre igualdade e equidade, tá certo? Igualdade, o que seria então? É a falta de diferenças, ter o mesmo valor quando se compara a algo ou pessoa. Olhem para a imagem aí, ó, o quadradinho de cima. Tá aqui, ó, uma pessoa cadeirante, uma pessoa bem alta, uma moça e uma criança. Foram dadas a essas pessoas que têm características diferentes uma bicicleta. Do mesmo jeito, mesmo modelo. Aqui está acontecendo o quê? A igualdade. Eu estou dando para todas aquelas pessoas a mesma coisa. Mas os Jogos Paralímpicos, eu estou trazendo isso aqui para vocês porque eu quero que vocês entendam daqui a pouco. Os Jogos Paralímpicos, ele trabalha a inclusão, mas ele também trabalha o quê? A equidade. Então, o que seria a equidade, professor? É eu dar a cada pessoa dessa que está aqui em cima uma bicicleta, mas que ela possa usar, que ela tenha acesso, que seja útil. Está aqui, ó. A primeira moça aqui, ó, tá com uma bicicleta que a gente chama de handbike, que ela utiliza as mãos para pedalar, porque ela tem alguma deficiência que ela não tem aqui os movimentos, ela é uma pessoa cadeirante dos membros inferiores. A pessoa mais alta, a gente percebe que a bicicleta é um pouco maior. A moça ali manteve o padrão da sua bicicleta. E a criança teve uma bicicleta o quê? Menorzinha. Então, isso aqui é equidade. Eu estou dando as condições para os indivíduos, mas levando em consideração as suas características. Tá certo? Os Jogos Paralímpicos. As Paralimpíadas são disputadas a cada 4 anos, já falei para vocês, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando a mesma estrutura. Isso é um ganho muito bom, montada para os atletas olímpicos. São 22 modalidades em disputas por atletas portadores de deficiências, dividido em categorias funcionais, de acordo com a limitação de cada um, para que haja o quê? Equilíbrio. Percebam, eu falo aqui, ó, existe a inclusão, mas deve existir o quê? O equilíbrio nas disputas entre os atletas.
Eu não posso, por exemplo, pegar um atleta cego e colocar ele para disputar com um atleta amputado. Essa disputa ela não vai estar acontecendo de forma o quê? Que é igual. Não vai estar havendo o quê? Equidade, na verdade, tá certo? Então tá aqui, ó, acontecem paralelamente aos Jogos Olímpicos. Tá aqui os dois símbolos aqui das Olimpíadas de Tóquio 2020, das Olimpíadas normais e das Olimpíadas Paralímpicas. Sistema de classificação funcional. Os atletas com deficiências físicas são classificados em cada modalidade esportiva através do sistema de classificação funcional. Tá aqui, ó, e tem algumas siglas. Paraplegia, PP, amputados, AM, deficientes visuais, VI, paralisia cerebral, PC, deficiência intelectual, IN, leis altres, LA. Aí eu coloquei isso tudinho aqui, ó, são as categorias, tá certo? E dentro dessas categorias existem as classes, tá certo? Existem as classes. Eu vou participar de uma corrida, tem lá uma certa especificação e uma certa numeração. Eu nunca que vou participar de uma prova, por exemplo, eu sendo amputado de uma perna, vou disputar com o cara que é amputado de uma perna e dos dois braços. Essa disputa ela fica o quê? Desleal. Não existe aqui o quê? A equidade. Então eles classificam os indivíduos através do seu diagnóstico o quê? Tá aí no slide. Médico, funcional e técnico. Tudo isso é levado em consideração. Inclusive, isso é uma das questões que causa muita polêmica nos Jogos Paralímpicos, tá certo? É uma disputa, são os jogos que eles têm muitos recursos, entram com muitos recursos em relação a algumas disputas, porque eles acham que determinado atleta estava com nível funcional maior que o dele, e isso, aquilo, outro. Aí tudo isso vai sendo avaliado. Tá aqui. Categorias e existem as classes. Eu vou trazer para vocês aqui algumas modalidades dos Jogos Paralímpicos, tá certo? Vou trazer aqui 11, metade delas. O ciclismo de estrada e pista segue as regras da União Internacional de Ciclismo, com apenas algumas variações. As bicicletas são adaptadas de acordo com as limitações dos participantes. Percebam aí, ó, são adaptadas às limitações de cada participante. Tá aqui a primeira bicicleta, chamada tandem. Vai um guia e atrás aqui, se vocês perceberem, tem um deficiente visual. Ele vai para essa disputa, mas ele está aqui um deficiente visual e está um atleta guia ali na frente que vai guiando essa bicicleta e o deficiente visual ele vai ali ajudando nas pedaladas. Temos a handbike, tá aqui, ó, um atleta que ele tem alguma deficiência de membros inferiores, ele pedala com os braços, tá aqui, ó. Acontecendo o triciclo. Aqui é para aquelas pessoas que têm algum nível de paralisia cerebral, alguma coisa a nível motor. E nós temos ali a bicicleta, se vocês perceberem, a perna direita desse atleta ali, ela está amputada. Então, ele é uma bicicleta mais normalzinha, digamos assim. Tá certo? Então, percebam que tudo vai se adaptando de acordo com a característica do atleta. O atletismo é parecido com o dos Jogos Olímpicos. Na pista, os atletas correm distâncias que variam de 100 a 5.000 metros, incluindo revezamentos. No campo, acontecem as disputas de saltos, lançamentos e arremessos. No último dia do evento, ocorre o que? A maratona. Está aqui na primeira imagem. A nossa atleta brasileira Terezinha Guilhermina. Muitas medalhas aí nos Jogos Paralímpicos. Corre com o atleta guia. O atleta guia está ali do lado, tem algumas regras. Ele nunca pode passar à frente dela, sempre tem que correr ao lado ou atrás. Não pode puxá-la, não pode fazer essas coisas. Ela corre sempre com o atleta guia. Perceba também que ela está vendada, porque existem os níveis de variações de cegueira, digamos assim. Um atleta ele tem 80%, tem 70%. Então, para evitar qualquer vantagem de determinado atleta, além de cego, eles colocam as vendas para assegurarem esse tipo a disputa igual. E está aqui um atleta aqui também brasileiro, amputado dos membros inferiores, realizando a sua prova. O basquete em cadeira de roda. No basquete em cadeira de roda, as dimensões da quadra, a altura da cesta e o tempo de partida são iguais aos da competição de basquete dos Jogos Olímpicos.
Nessa modalidade, os praticantes apresentam apenas limitações físicas e motoras. Está aqui as atletas do basquete com cadeiras de rodas. Futebol de 5, bem legal. A gente tem aqui o melhor jogador de futebol de 5 do mundo é brasileiro, Ricardinho. É exclusivo para deficientes visuais, com exceção do goleiro. O goleiro, ele não tem deficiência visual, tá certo? Mas ele não pode ter participado nos últimos 2, 3 anos de nenhum campeonato da FIFA, tá certo? Tá aqui, ó. Ele fica atrás e tem uma pessoa que é o chamador, fica dando as diretrizes aos jogadores. É uma modalidade que exige silêncio da torcida, tá certo? A bola tem um guiso, que é por onde os atletas seguiam, né? Pelo barulhinho que essa bola faz. Futebol de 7, futebol de 5 para cego, futebol de 7 para atletas que sofrem algum tipo de paralisia cerebral, tá certo? Futebol de 7 é praticado por atletas com paralisia cerebral, com exceção do tempo de jogo reduzido, que é o quê? 2 tempos de 30 minutos. Tem ausência de impedimento, né? E tem uma certa flexibilidade para a cobrança do lateral. O goalball está aqui, ó, é uma prática exclusivamente dos Jogos Paralímpicos, tá? De deficientes visuais. São 3 atletas que funcionam como goleiro ali. A bola também tem um guiso. Objetivo fazer o gol na equipe adversária, né? As linhas têm algumas indicações táteis, onde o atleta ele toca ali para ele saber onde ele está posicionado mais ou menos. A natação tem 29 provas, 14 masculinas, 14 femininas e um revezamento misto. Os atletas são agrupados em 14 classes funcionais. Já falei para vocês. Eles vão classificando de acordo com o seu grau de deficiência. De 1 a 10 são nadadores com limitações físicas e motoras. De 11 a 3 são nadadores com deficiência visual. E 14 é a classe de nadadores com deficiência intelectual. As numerações das classes que eu já falei para vocês. Aí está aqui o atleta Daniel Dias. Multicampeão. 14 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. Eu estou gravando isso aqui hoje, na abertura dos Jogos Paralímpicos, mas com certeza vocês irão assistir essa aula e essa quantidade de medalhas será muito maior do que essas aqui. 14 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze. Tem 3 prêmios Laureus, que é uma das maiores honrarias relacionadas ao esporte. O que mais? Disputou 33 provas de Pan-Americano. O que aconteceu? Venceu as 33. Tem no total, no seu cartel, ele tem 97 medalhas. Para Taekwondo, que está estreando nos Jogos Paralímpicos, leva um pouco da questão do Taekwondo mesmo, né? Aqui, ó, uma disputa de lutas, né? Que o objetivo é golpear o atleta adversário. O tênis de mesa, regras dinâmicas, semelhantes às dos Jogos Olímpicos. Permite a participação de atletas com paralisia cerebral e amputados. Está aqui uma atleta amputada, é uma brasileira, é a segunda do ranking mundial na atualidade, né? O triatlo, a modalidade do triatlo estreou nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016, com medidas menores, né, do que o triatlo dos Jogos Olímpicos. A disputa da natação é de 750 metros, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. É bem mais reduzido que os Jogos Olímpicos normais. E por último aqui eu trouxe o voleibol sentado. No vôlei sentado, os participantes são classificados em jogadores com mobilidade debilitada e minimamente debilitado. Cada equipe só pode ter 2 jogadores classificados como minimamente, tá certo? Então, existe aqueles que são mais graves e existe aqueles que têm as suas deficiências mais leves. Cada equipe pode ser composta apenas por 2 que têm esse tipo de deficiência mais leve. Aí eu deixo aqui para vocês pesquisarem sobre algumas outras modalidades, né? Que trabalham a inclusão. A bocha, a esgrima em cadeiras de roda, o levantamento de peso, o hipismo, o judô, para badminton, para canoagem, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo e vela. Essas são as outras disputas, né, dos Jogos Paralímpicos que acontecem. Vale lembrar também, galera, ó, que os Jogos Paralímpicos de Inverno são realizados a cada 4 anos também. Os Jogos Olímpicos têm os Jogos Olímpicos de Verão, né, e tem os Jogos Olímpicos de Inverno. E a cada edição dos Jogos de Inverno, paralelamente também acontecem os Jogos Paralímpicos de Inverno.
Tá certo, galerinha? Então eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?